Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, se você estranhar alguma pronúncia, tá certo? De alguma palavra pior do que de costume, né? É porque eu coloquei o aparelho, tá certo? Não sei se dá pra vocês verem, ó, mas tá vendo? Eu coloquei o aparelho na parte de cima. Ainda falta eu extrair mais dois dentes, porque se vocês vissem a minha boca, vocês iam começar a acreditar de fato no que o Luiz Gonzaga falava, que o jumento é nosso irmão. O jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. De fato, meus dentes nasceram do tamanho de jumentos, muito grande. Então não cabia na boca todos os dentes que eu tenho. Na verdade, não cabe na minha boca todos os dentes que eu tenho, eles são muito grandes. Então eu ainda preciso extrair mais dois para que eles vão pro lugar certo. É terrível demais a situação, terrível família. Na verdade eu queria que eu tirasse 4. Eu digo, não, vai te lascar também, aí eu vou ficar banguelo. Mas era pra eu tirar 4. Mas 2 eu acho que já vai dar pra corrigir metade da tronchura, tá certo família? Então agora que vocês estão por dentro do assunto do meu dente, agora vamos ao que de fato interessa, que é a teoria da conspiração. Família, você já parou pra pensar como as drogas são um negócio multibilionário e nunca acaba? Segundo as autoridades, o mundo, até Hollywood, eles nos mostram que aquele Pablo Escobar, aqui no Brasil, aquele Fernandinho Beiramar e tantos outros grandes tidos como reis do tráfico, não é? Mesmo quando esses caras são presos ou quando esses caras morrem, o tráfico continua. Mas como pode ser isso se esses caras eram quem controlava o tráfico? Então, no mínimo, eles deveriam diminuir, deveria ter um abalo, deveria ficar mais fácil para as autoridades extinguir essa prática que tem ceifado tantas vidas. Mas eu tenho um segredo para dizer para vocês. São essas mesmas autoridades que realmente estão por trás do tráfico. Esses caras que a mídia mostra pra gente, na verdade, são os testas de ferro. Então você tá vendo que esse vídeo de hoje tá pra lá de polêmico. E como não há tempo para perder, o assunto é pra lá de importante. Pega agora mesmo o arroz com molho de carne de galinha cozida e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Ao observarmos as notícias e investigações policiais em andamento, poderíamos concluir equivocadamente que os principais nomes do tráfico de drogas são famílias italianas mafiosas, como foi mostrado no filme O Poderoso Chefão de 1972, ou figuras violentas da América Latina, como por exemplo o colombiano Pablo Escobar, de 1949 a 1993, ou então o Joaquim El Chapo Guzmán. É inimaginável que executivos americanos de paletó ou homens de negócios profissionais gerenciem o grande mercado internacional de drogas. Isso não passa pela cabeça do povão. E se eles fizessem isso sem serem perturbados? As figuras que mencionamos aqui, vindas direto da pobreza e da extrema violência, são na realidade os peixes médios. São usados enquanto forem convenientes. E em certo momento, são caçados, como ocorreu com Escobar e El Chapo, para mostrar à sociedade que algo está sendo feito e que vira e mexe um grande chefão desse é derrubado. A CIA, por exemplo, e isso não é teoria da conspiração, tem sofrido diversas denúncias de envolvimento em atividades ilícitas, em especial o tráfico de drogas, atuando diretamente ou sendo conivente de forma a obter lucros não declarados para financiamento interno da agência, muitas vezes reutilizando os recursos em black ops, além de enriquecer pessoalmente alguns associados. Um caso famoso nos anos de 1980 foi o da intervenção da Nicarágua, através do grupo Contras, que pretendia derrubar o governo sandinista. Para financiar os Contras, a CIA vendeu armas clandestinamente ao Irã e auxiliou o cartel mexicano na entrada de cocaína dos Estados Unidos. Essa última ação veio ao conhecimento do público quando o agente DIA, infiltrado Henrique Camarena, foi morto. Há suspeitas também de que a entrada maciça de cocaína nos anos de 1980 nos Estados Unidos foi facilitada e muitas vezes operada pela própria CIA. Alguns até apontaram o aeroporto municipal Mena Internamonte, no Arkansas, como principal ponto de entrada. Isso inclusive foi retratado abertamente no filme American Made, 2017, estrelado inclusive por Tom Cruise. E aqui, família, eu tenho que interromper para que você possa entender. Sabe por que eles mostram esse tipo de coisa, inclusive até em filmes? Primeiro, para debochar do gado, para mostrar que eles realmente estão no controle e não temem a ninguém. E segundo, porque apenas as pequenas verdades precisam ser escondidas. As grandes, quando elas aparecem, quando finalmente o sistema deixa ela vazar e ela vem ao conhecimento do público, o público simplesmente não acredita. Joga isso para a teoria da conspiração. Isso é terrível demais, é fantástico demais para que as pessoas acreditem. Então, quando elas veem isso, inclusive em filme, elas dizem, eu já vi isso no filme. Isso aí é ficção científica. As nossas autoridades jamais participariam disso. Mas vamos continuar aqui, família. Bill Clinton é acusado de ser um dos responsáveis. Ele foi governador de Arkansas de 1979 a 1981 e depois novamente de 1983 a 1992.
George H.W. Bush, vice-presidente de Ronald Reagan, antes de ser presidente em 1989, além de ex-diretor da CIA, também teria atuado. Vale você anotar que as famílias Bush e Clinton, no universo conspiracionista, são de gangsters. E eu coloco assim para ver se esse vídeo passa. Teoria da conspiração, tá certo? A título de apenas dar um exemplo para você. Uma lista de pelo menos 50 pessoas mortas, algumas em situações suspeitas, outras executadas a tiros. Todas estas tinham uma característica em comum. Ameaçavam, direta ou indiretamente, Bill Clinton, ou possuem algumas informações que poderiam prejudicá-los. Alguns exemplos são James M.C. Dougal, ex-parceiro relacionado no caso do Intel Walter, Mary Mahoney, ex-estagiário na Casa Branca, Paul Tully, ex-conselheiro, Ed Willey, arrecadador de fundos dos Clintons, além de diversos funcionários ligados ao período em que esteve no Arkansas, inclusive pessoas que trabalharam no aeroporto, repórteres, seguranças particulares, indivíduos com informações relacionadas ao caso Ives e Henry, etc. Muitas dessas mortes teriam revelação com o envolvimento do governo no abastecimento de drogas dos anos de 1980, no Afeganistão, onde os Estados Unidos atuam há mais de 3 décadas, em pelo menos 16 anos de guerra contínua, mobilizando centenas de milhares de soldados, tropas e gastos trilionários. Ficou muito claro que há algo a mais do que um mero conflito bélico. A aplicação é que, devido ao relevo da vegetação peculiares, o florescimento da flor da pampulha é favorecido, sendo o Afeganistão o principal produtor de ópio e, afinal, um narco-estado totalmente voltado ao cultivo e venda do produto. Então esse confronto, na verdade, são conflitos que giram em torno de controle americano e dos talibãs sobre o ópio, o qual também possui fácil transporte e liquidez. A invasão americana ao Afeganistão ocorreu em outubro de 2001. Em seguida vimos a produção de ópio, saltada de 180 toneladas em 2001 para 3.000 toneladas em 2002. Em 2007 isso já passava de 8.200 mil toneladas, suprindo 93% do consumo mundial de ópio. A versão oficial é de que os talibãs conseguem resistir aos Estados Unidos devido ao dinheiro do ópio, que seria revertido em armamentos e novos combatentes. Nós, taxados como teóricos da conspiração, entendemos que isso é apenas encenado, para que a CIA continue presente na região, guardando os campos de ópios com soldados americanos, e controlando assim o mercado mundial. Família, esse tipo de informação, quando chega no ouvido do gado, o gado até começa, isso faz sentido. O que esses caras estão dizendo aí, que se derruba essas grandes figuras, esses reis do tráfico, e o tráfico continua cada vez maior, tem algo errado. Na verdade, quando esses caras são presos, a gente não vê o tráfico nem sequer diminuir. Então tem algo errado. Mas aí basta uma autoridade vir com aquele sorriso, não é? Aquele sorriso com gato, vir falando bonito, aquela pessoa que tem muitas vezes o apoio da população. Então o gado já diz, tinha que ser aquele donzelo mesmo para falar essas besteiras. Eu ainda sou idiota de dar ouvidos àquele cara. E quando eu falo aquele cara, isso inclui eu, inclui vocês, todos nós, que sabemos a verdade, tentamos abrir os olhos do gado. Se o gado simplesmente não acreditasse em nós, mas fizesse as próprias pesquisas, espera aí, deixa eu ver se o que esses caras estão dizendo é verdade. Toda vez que prende um grandão desse, o tráfico continua crescendo. Então como é que ele pode ser o rei do tráfico? Deve ter alguém a mais aí que não é revelado. Então, família, quando eu trago esse tipo de assunto aqui, o que é que o YouTube faz? Esse canal aí é um canal conspiracionista, é um canal imoral, é um canal que eu não posso recomendar. Então o cara é inscrito aqui e diz, Davi, eu pensei que você tinha parado com o canal. Eu não recebi mais notificação. É por causa do tipo de assunto que eu trago aqui, irmão. Aí você vê, por exemplo, o cara faz um canal de pegadinha, todos os inscritos dele é notificado. O cara reclama porque o povo gosta de reclamar de barriga cheia. Mas nós aqui não é nem eu, basta vocês lerem os comentários aí, que os próprios inscritos estão dizendo, eu não estou recebendo notificação. Aí muita gente diz, Davi, mas se o que você fala fosse realmente verdade, o sistema já teria tirado você do ar. E o sistema está nos tirando do ar, irmão. Lê aí notícia do próprio Google, que ele disse que não vai recomendar mais canais tidos como conspiracionistas. Tava bom até o ponto que vocês não estavam dando ouvido ao que a gente falava. Mas a partir do momento que vocês estão ouvindo e passando isso adiante, o sistema já nos vê como um vírus. Um vírus que precisa ser cortado, precisa ser deletado. Não é só meu canal. Qualquer um dos canais aí tidos como conspiracionistas que você for, você vai ver o cara se reclamando. Você vê o número de diminuição, embora os números de inscritos aumentem um pouco, embora o nosso tá horrível, nem isso a gente tá pegando, mas você vê que as visualizações continuam ali naquela média e é disso para baixo. Por quê? Porque o sistema não quer que vocês saibam dessas coisas. E por isso que a gente tá realmente com os dias contados. Isso aí, só isso por si, já é um boicote. Eles só não tiraram de vez, como já fizeram com Alex Jones, simplesmente porque fazer dessa maneira grosseira assim, tira os caras ligeiro,
faz vocês ir atrás. Aí desperta ainda mais a curiosidade do gado. Então eles estão agindo de uma forma mais inteligente, tentando fazer nós, tidos como conspiracionistas, cair em descrédito, cair no esquecimento. É isso que eles estão tentando fazer. E, infelizmente estão conseguindo, e vão conseguir. Eu acredito que eles não vão chegar aqui e deletar os nossos canais. Não acredito que isso vai acontecer. O que vai acontecer é que eles não entregam as notificações, não aparece dos recomendados, aí do lado desses vídeos que vocês vê, e as pessoas vão dizer: quem tem um canal chamado Encarando o Sobrenatural, que merda é essa? Nunca ouvi falar desse cara. Deve ser uma droga, nem a plataforma recomenda esse canal. Então é assim, a gente vai cair no esquecimento. Os próprios inscritos aqui eu vejo, em vez de já sabe que a situação é assim, ainda fica esperando notificação em vez de vir aqui. Aí você vê, família. Mas enquanto eu já prometi a vocês, isso aqui pra mim é uma missão. Enquanto tiver essa brecha, eu vou estar aqui postando, tá certo? Enquanto eu puder, quando for viável ainda. Porque você sabe, fazer um vídeo desse, ou pouco ou muito, ele gera despesa. E todo minuto que a gente passa, você imagina pra aprender isso, será que eu nasci sabendo disso? Não, eu aprendi tudo isso pesquisando, e muito, irmãos, muito, irmãos. Eu nasci nos Estados Unidos para eu saber o que acontece nos Estados Unidos. Eu falo inglês, eu mal falo português, então como é que eu vou saber inglês? Tudo pesquisando, traduzindo, pego coisa em inglês, traduzo o texto no Google, uma agonia para fazer, o Google não traduz direito, aí a gente vai no dicionário procurar o que é aquilo. Tudo para trazer um conteúdo desse para vocês, irmão. Então, reconheça nosso trabalho, por favor, compartilhe, deixa seu like, isso ajuda muito. E você ainda que tem uma condição melhor, nós temos Apoia-se, Patreon, PayPal, toda ajuda é bem-vinda, tá certo, irmão? Porque enquanto for possível, eu vou estar aqui sempre postando para vocês, tá certo? Enquanto for realmente tiver condições de a gente fazer isso, tá certo, irmão? Então conto com a ajuda de vocês, passa as informações adiante para ver se a gente consegue abrir a mente do gado, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.